Fala galera, Nakata aqui, como é que vocês estão? Beleza, galera? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nos estúdios Naka Invest. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Lucas Nakata, sou trader há quase 5 anos, estou no mercado já faz um bom tempo. Aqui no canal a gente fala sobre cripto, mercado e economia, galera. Se você gostar do assunto, dos temas e dos vídeos aqui propostos, cara, se inscreva no canal, ative o sininho, já deixa aquele seu like aqui no vídeo e também compartilhe o link com o seu amigo, galera, e ajuda o canal a crescer também, beleza? Bom, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os 8 fundamentos de um investidor de risco consistente para eles atingirem o sucesso, né? Então os 8 princípios do investidor de risco de sucesso para você manter isso na sua cabeça, porque agora, galera, a mudança começa. Todo mundo acha que a mudança começa no mercado de alta, muda vidas. Não, o mercado, na realidade, os princípios de um investidor de risco de sucesso começam agora, no mercado de baixa. Eu acredito que não seja novidade para ninguém que os mercados estão bem ruins. A gente está tendo, cara, uma situação pesadíssima num quesito macro lá fora. E também os mercados estão sangrando, né? Isso de forma geral. A situação macro não está boa. Mas é agora que, na realidade, os investidores inteligentes começam a se programar, começam a criar bases e raízes bem fortes para poder surfar todo o período de alta, cara, de forma consistente, tá? Então, a mudança começa agora, beleza? Então, o primeiro princípio que eu gostaria de falar para vocês é o princípio de canalizar as suas decisões, tá? Então canalize suas decisões é o primeiro princípio. O que eu quero dizer com isso? O sucesso, ele se resume em canalizar aquilo que você não sabe ao invés daquilo que você já sabe, né? Então você tem que decidir. As suas decisões, a qualidade das suas decisões vão interferir, vão determinar a qualidade da vida que você vai ter dentro do mercado, tá? Todos nós, geralmente, a gente aprende com os nossos erros. A gente faz alguma coisa, a gente decide, a gente erra, a gente aprende, né? E a gente acaba criando princípios nas nossas cabeças baseados nesses erros, né? Mas se a gente realmente parar para refletir sobre, esses princípios são simples, mas não estão completos, tá? Ainda assim, você comete erros e você aprende novos princípios o tempo inteiro, né? Você erra, você aprende porque você errou, então você aprende, você sabe, porra, não vou fazer aquilo de novo, meter o dedo na tomada, dá choque. Então você aprende aquilo como princípio, né? Quando a gente começa a crescer como ser humano, a gente vê que a gente tem que aprender a viver por nós mesmos, né? Decidir por nós mesmos, ao menos em que a gente queira, né? Alguém conduzindo a nossa vida, dando pitaco, alguém mandando a gente investir nosso dinheiro, a gente seguindo guru, a gente seguindo, cara, lives na internet. Antes de mais nada, galera, que tipo de vida que vocês querem ter? Qual tipo de assunto vocês dominam ou vocês não dominam? Beleza, olha, eu domino muito análise técnica. Ou eu não domino análise técnica, tá? Vamos supor, eu não domino análise técnica. Mas eu manjo sobre análise fundamentalista. Eu vou focar somente na análise fundamentalista? Não, porque a análise técnica ela vai compor a minha análise de forma geral. Então, é a decisão de você focar naquilo que você realmente precisa. Ah, beleza, eu vou me dedicar então à análise técnica. Eu vou seguir um cara, eu vou seguir o Nax, que tá aí mostrando a cara agora, e seguir ele, cara, totalmente cego. Não, não vai. Por quê? Porque quem vai tomar a decisão da sua vida vai ser você. A qualidade de decisão que você for tomar em relação à análise técnica vai ser somente sua, não vai ser minha. Então, nunca acredite em ninguém, a não ser em você mesmo. Porque lembra do primeiro sucesso, o primeiro mandamento. Você tem que canalizar aquilo que você não sabe por você mesmo. A qualidade da decisão que você tomar referente ao que você não sabe, né, vai determinar o futuro daquele seu conhecimento. No mercado financeiro, isso é muito, muito básico, galera. A gente tira 2 passos desses objetivos, que é você decidir. Primeiro, decida o que você quer fazer. Qual caminho que você quer tomar?
Análise técnica, análise gráfica, análise on-chain, análise... Eu quero aprender mais análise fundamentalista. Eu quero entender como viver de mercado. Decida o que você quer fazer. E decida bem. Eu quero virar no mercado financeiro. Eu quero me tornar um investidor de risco consistente. Eu quero manter o meu emocional sob controle. Beleza, já sei o que eu quero. Ponto 2. Ter a coragem de fazer por você mesmo. Não siga ninguém. Você tem que correr atrás do que você quer. Não sou eu que vou correr atrás. Ah, Nakata, é fácil falar quando é você que está passando o conteúdo. Cara, é realmente fácil, né? Mas assim, galera, olhando para trás, né? Para quem não viu esse vídeo, eu já vou deixar o vídeo aqui em cima, tá? Galera, olhando para trás hoje na minha trajetória, pra galera que já sabe da minha história, né? Eu cheguei a falir 2 vezes nesse período de 5 anos. Caí já em esquema de guru de mercado. Cara, já perdi muita grana com bobagem, né? Então, assim, a minha trajetória ela vem de um homem falido, né? Um trader medíocre para um trader consistente que eu sou hoje. Como é que foi essa trajetória? Olhando para trás, eu vejo que essa trajetória foi como se fosse um rio, né, que me levou sempre para frente. Principalmente para o encontro da dura realidade que exige que as minhas decisões e o máximo do que eu puder fazer seja aproveitado da melhor forma. Essas decisões, essa dura realidade do que é viver de mercado, basicamente ela cai no seu colo quando você encerra um curso, quando você encerra uma mentoria, quando você se lança efetivamente no mercado e começa a perder dinheiro. E aí sim você começa a ver a qualidade das decisões que você toma. Então, você começa a ver aquilo que você precisa trabalhar. Qual que é seu erro? Emocional? Ele é técnico? Ele é, de arrogância pessoal? Enfim, pode ser um monte de coisa. Quando você decide isso, quando você vê qual que é seu erro, você canaliza esses seus erros. Foca naquilo que você está errando. Obviamente, com maneira consistente. Com um pensamento consistente. Beleza? Então, o primeiro fundamento é esse. Canalize aquilo que você não sabe. Decida de forma responsável. Porque a decisão, a qualidade dessa decisão vai determinar o seu progresso. Beleza? Esse é o primeiro fundamento. Segundo fundamento. Viva sua realidade e aprenda a conviver com isso. Galera, cada um aqui tem uma realidade diferente. Cada um aqui tem um capital diferente. Cada um aqui investe de uma forma diferente. Eu invisto de uma forma, o João investe de uma forma, o Luiz investe de outra forma. Todo mundo investe de uma forma diferente, tá? No meu caso, ter uma vida medíocre era o que eu mais temia. Muito mais do que o fracasso de falir e perder todo o meu dinheiro. Como eu vim de uma família, de classe média baixa, e eu não precisava de muito mais do que um teto na minha cabeça e comida para comer, o foco total era para eu sempre sair da mediocridade que eu temia. Que mediocridade é essa? A mediocridade que eu vivia como trader. 880, perdendo pra caralho, ganhando pra caralho. Eu não tinha técnica, eu não tinha um foco, eu não canalizava as minhas decisões no que eu errava. Não, o foco era sempre culpa de alguém. O foco era sempre da técnica. O foco era sempre do guru. Realidades são diferentes. Desde moleque, eu sempre corria atrás do que eu queria. Sempre. Cara, eu me fudia, eu me levantava, corria de novo, caía de novo, me levantava de novo, corria novamente. Essa sempre foi minha vida, desde o começo. Cara, sempre gostei de jogar muito handball quando eu era moleque. Era muito ruim em handball no começo. Era sempre o último a ser escolhido. Até o momento em que eu passei, na realidade, a ser do time principal do colégio, depois da faculdade. Eventualmente cheguei até a jogar no São Caetano, uma época. Rugby, mesma coisa. Era muito ruim no rugby. Fui progredindo. Era muito ruim na época que eu era advogado, como estagiário. Cheguei a trabalhar nos maiores escritórios de São Paulo e do Brasil, né, que foram o Lefosse, o VPBG, que é o Vela Pugliese, Andrade Maia.
Então sempre eu fui correndo atrás do que eu queria. Porém, todas as vezes que eu me ferrava, todas as vezes que eu me fudia, eu aprendi alguma coisa nova. E assim vai indo. Foi até que eu comecei a cair menos e correr mais. Acredito que isso não seja só eu, né? Eu acredito que você que está vendo esse vídeo, você também passou por isso em alguma coisa na sua vida. Em que você se bateu, você se fudeu, você se machucou, mas você levantou e correu atrás daquilo que você queria. No final, cara, você começa a gostar desse processo. Até mesmo de se fuder mesmo. De cair, se fuder e falar, caralho, eu vou aprender alguma coisa sobre isso. Porque através dessas quedas, eu aprendi como lidar com a minha realidade. A minha realidade na época era, eu era fudido, eu era sem grana, eu tava com 35 mil só, já tinha vindo de duas perdas gigantescas, quando depois dessas duas perdas, esses 35 mil, eu tava com 22, 23 na época, pra quem não sabe, né, foi de 35 pra 1000, voltei pra 35 e de 35 voltei pra 1.500. E aí eu voltei pra 22 mil reais. Essa foi minha vida no começo como investidor. E essas quedas me ensinaram muito, porque a realidade que eu vivia era muito diferente da realidade dos meus amigos que investiam já. Meus amigos já tinham, cara, emprego, eles não tinham largado a profissão que nem eu larguei lá em 2017, eles não tinham nada. Eu tinha só aquele capital e eu precisava viver daquilo. Então, de certo modo, era aquilo que eu precisava fazer acontecer. Eu precisava me tornar um investidor consistente. Aquela era a minha realidade. Minha realidade era, eu tinha pouco dinheiro, eu precisava fazer aquilo virar, porque senão a pressão da minha família, a pressão financeira ia aumentar com o fator tempo. Porra, Nakata, eu não consigo ser trader, eu não consigo ser investidor. Cara, tá tudo bem, velho. Se enquadra dentro da vida que você toma hoje. Ah, mas vai ser pouco. Cara, foda-se. Você tem que se enquadrar primeiro. Depois você começa a aumentar a mão. Depois você começa a realmente ganhar. Existe um processo a ser feito. Você vai cair. Você sabe que você vai cair e você sabe que você vai se machucar. Lembra do processo. Cai, olha no que você errou. Foca naquilo que você... Canaliza naquele que você errou. Levanta e corre. É assim que funciona. Você corre, você cai, você se levanta e você continua correndo. Tá? Então, viva a sua realidade e aprenda a conviver com ela, independentemente de qual for a sua realidade. Beleza? Seja trabalhando e investindo, seja investindo ou fazendo uns bicos, seja, cara, investindo dinheiro, produzindo conteúdo, seja, você trabalha 8 horas, você tem 2 horas de estudo, que você foque nessas 2 horas de estudo, mas aprenda a conviver com a sua realidade. Beleza? Não tente passar desse parâmetro, porque aí as coisas começam a ficar extremamente lentas, extremamente perigosas, principalmente para o seu capital. Tá bom? Bom, terceiro fundamento. Galera, o caminho é essencial para produzir bons resultados, tá? Bom, compreendendo assim, né? A gente trocou uma breve história aí sobre como é que foi a minha corrida. Galera, quando a gente começa a compreender os fundamentos, a gente começa a ficar muito mais realista de quem você é, como você é e o que você quer, né? Então, no meu caso, né, eu comecei a ficar bem mais realista sobre quem eu era, o que eu queria, sobre o que eu vivia, né? Como eu vivia a vida. Porque na realidade eu estava vivendo a vida como ela é, como o mercado me disponibilizava, né? E não como eu desejava que fosse. Sem objetivos na vida, galera, sua vida se torna extremamente vazia. Isso significa que ser realista é a melhor forma de você ir atrás do que você quer e conquistar aquilo que você quer. Existe uma fórmula, segundo o Ray Dalio, né, que é a fórmula do objetivo mais realidade mais determinação igual a sucesso. Sucesso, quando você pensa sucesso, você só sabe o que é seu significado de sucesso.
Significado de sucesso para mim é diferente do significado de sucesso para você, que é diferente do significado de sucesso pro João, pro Stormer. Cada um tem um significado de sucesso diferente. Não interessa se você quer, cara, vender a sua arte na praia, ou abrir um café, ou virar um puta de um trader. Quando a gente escolhe nossos objetivos de vida, a gente se baseia em nossos valores, né? Então a gente decide como a gente quer conquistar esses valores. O que nos diferencia é como a gente aborda cada decisão, né? É como abordamos as decisões que realmente funcionam, especialmente quando a gente tem problemas. Tá? Especialmente quando a gente tem problemas, quando a gente tem erros, quando a gente tem alguma fraqueza que fica no meio do caminho. Principalmente esse lado obscuro que a gente deseja que não fosse verdade. Porque é óbvio, quem gosta de enfrentar o seu lado obscuro? Porra, Nakata, o que você tá falando sobre lado obscuro? Galera, o grande ponto está em aprender que dor é algo psicológico e olhar de uma maneira diferente faz toda a diferença na análise de dor, na análise do que você quer para sua vida como investidor. Você aprende a lidar com a dor e ir em direção de uma grande oportunidade de aprendizado. Cara, você pode fazer isso. Ou muitas vezes coisas que eu já fiz e coisas que eu tenho certeza que vocês já fizeram, né? Como o próprio Daniel Kahneman fala no livro dele, que é o Rápido e Devagar, ele fala que o ser humano ele cria mais dor para evitar uma dor. Existem esses dois caminhos, né? Você aprender a lidar com a dor e ir em direção de grandes oportunidades de aprendizado, ou você criar uma dor ainda maior para você evitar uma possível perda que você vai ter. Ou seja, o progresso ele é baseado nada mais nada menos do que dor e análise. Existe aquele ditado, né? A dor forja. E é exatamente sobre isso que é esse terceiro princípio, né? Cara, você perder dinheiro, você entender onde estão os seus vícios, onde que está grande parte das coisas que te travam para seguir. Então você é um cara ganancioso, você é um cara que não consegue seguir um plano, você é um cara que tem medo do mercado, então você já vem de uma experiência ruim, você tá machucado, você tá... Porque às vezes, galera, eu entendo, assim, mesmo um cara quando ele vira pra mim, nas minhas mentorias, né, e fala assim, olha, Nakata, eu já perdi muita grana. Tive um aluno que ele entrou com 200 mil em 2020, 2021 no mercado de criptomoedas, transformou 200 mil em 1 milhão e ele perdeu tudo depois. Agora nesse crash aí que a gente teve. Bom, duas coisas que a gente poderia tirar dessa história. Ele poderia, primeiro, ter desistido, né? Ele poderia ter desistido. Ou, cara, nunca mais ter metido a mão nisso. Ou ele poderia ter passado por cima e falado assim, não, eu não errei, foi culpa do mercado, vou colocar de novo o dinheiro. Ou ele para e ele analisa o progresso dele, ele analisa o processo dele, ele analisa o lado obscuro dele, que muitos de nós investidores não gostamos de analisar. Quando eu fali, as coisas em que eu bati na tecla sempre foram relacionadas principalmente ao meu lado, cara, ganancioso, né? Eu sou um cara ganancioso, eu controlo isso até hoje. Era um cara indisciplinado, né? Hoje eu tenho um trade system em que eu sigo ele, que são técnicas validadas, né? Então, eu não acredito em ninguém, eu acreditava em muita gente que postava vídeo, eu acreditava em muita gente que que eu li no Twitter. E isso tudo foi criando, cara, dores, foi criando, cara, cicatrizes dentro de mim, em que na realidade foram forjando o trader que eu sou hoje. Foi forjando o meu psicológico e foi forjando a maneira em que eu lidava com essas coisas. Hoje, quando eu erro, eu não vejo na realidade
como se fosse algo ruim. Eu vejo o que eu errei, onde que eu falhei. E aí sim, você passa pra frente. Uma das coisas que é muito bom nesse período, galera, é meditação, tá? Eu tenho essas duas conchinhas aqui, ó. São duas conchinhas, galera, que elas têm um fator crucial pra mim. Pra quem viu o vídeo também de quando eu fali, eu acho que eu falo delas. Essas conchinhas eu peguei quando eu tava na Indonésia, tá? E quando hoje eu tô num quesito que eu erro, ou eu tô muito estressado, ou eu tô, cara, totalmente desviado do assunto, eu boto no ouvido e eu medito. Eu fico escutando o sonzinho do mar, fechando o olho, e eu fico pensando naquilo que eu errei. O que eu errei? Porque isso, cara, é uma diferença muito grande entre um investidor de risco consistente e um investidor medíocre. O cara que erra, que é medíocre, o cara não vai rever os erros dele. Ele não vai. Porque assim, errar é o que todo mundo erra, né? Todo mundo toma uma decisão que não tem uma qualidade. Todo mundo. Ninguém toma uma decisão 100% com qualidade. Sempre tem um efeito, o repique do efeito que você toma, né? E o importante é você analisar a decisão de forma estritamente racional, para você ver onde você errou e ter a habilidade de refletir sobre as decisões tomadas no passado, tá? Bom, quarto fundamento, né? Organização. Você tem que ser um cara organizado, né? Galera, aí eu até separo aí 5 passos normalmente para você determinar a sua organização, tá? Ao analisar os nossos erros, isso faz com que a mente crie um processo, tá? Onde que a tendência não é repetir, tá? Afinal, quando a gente bota o dedo na tomada, dá choque e a gente sabe que deu choque. Então a gente não vai colocar mais o dedo na tomada, certo? Quando a gente cria um processo de tendência na nossa cabeça, a gente tende a evitar essas dores, porque a gente já sabe o processo que levou a essa dor, tá? Bom, primeiro passo: conhecer os seus objetivos e correr atrás deles, tá? Bom, primeiro passo, então, isso depende muito da natureza de cada um, né? Então você precisa se autoconhecer primeiro para você saber o que você quer conquistar na sua vida. Nakata, quero dinheiro. Eu quero não sei o quê. Cara, você concorda que se você só chegar pra sua cabeça e falar assim, olha, eu quero dinheiro, você não tá falando muita coisa? Quero ser rico. O que é ser rico? Quero dinheiro. Tá, o quanto de dinheiro? Eu quero ser famoso. O que é ser famoso? Você não pode utilizar coisas vagas. Você tem que ser específico. Você tem que saber e conhecer os seus objetivos. Step by step. Porque aí você tem um processo na cabeça para você chegar até ele. Foi assim que eu fiz. Cara, desenvolvi sistemas meus. Foi assim que eu desenvolvi técnicas minhas. Foi assim que eu desenvolvi o meu trade system. Sabendo onde eu queria chegar. O meu objetivo sempre foi ser um trader consistente. Ser um trader consistente com setup, com técnica, provando aquilo que eu falo. Você não precisa acreditar em mim, não. Né? Não acredite em mim, inclusive. Eu sempre falo isso para meus amigos. Não acredite em mim. Acredite somente em você mesmo. Se faz sentido aquilo que eu tô te falando, porra, excelente. Se não faz, perfeito também, não tem problema. Acredite em você mesmo. Nunca acredite em ninguém. E trace um plano para sua vida. Bom, segundo passo é encarar os problemas que aparecem no meio do caminho, tá? Galera, a dor, ela nunca pode ser encarada de uma maneira ruim. Porque caso contrário, as dores podem te levar para um ponto de destruição completa. Você precisa identificar esses problemas e não só tolerá-los, como também eles precisam fazer parte de quem você é. E você precisa reconhecer esses problemas como investidor. Então, como eu falei, eu delimitei os problemas que eu tinha. Quais problemas eram? Ganância, eu não conseguia seguir um plano, eu não conseguia executar uma ordem por conta da pressão psicológica que eu tinha, eu não tinha confiança naquilo que os outros falavam, porque obviamente eu confiava nos outros, eu já tinha me ferrado por acreditar nos outros, né? Então eu precisava testar aquilo.
E eu escrevi, cara, todos esses problemas, todas as dores que eu tinha, pra ter noção das dores que eu tinha. Porque somente depois de ter noção das dores que você tem, você consegue executar o seu plano. Beleza? Bom, terceiro passo, analisar os problemas para encontrar as suas origens. Não adianta você tentar consertar algo sendo que você não sabe a causa do problema. Você já tentou arrumar o encanamento da sua casa sem saber onde que está vazando? Não dá. Como é que você vai quebrar a casa inteira para descobrir aonde está vazando água? Você precisa saber onde está vazando, né? Então assim, cara, quais são as raízes dos problemas que você está tendo hoje como investidor? Você está perdendo dinheiro? Por que você está perdendo dinheiro? A técnica não está funcionando? Por que a técnica não está funcionando? Você está usando uma estratégia que ela é validada? Você consegue provar aquilo que você está usando? O cara que você está seguindo não está dando certo as coisas que ele fala. Você testou as coisas que ele fala? Ou você está confiando 100% naquilo que ele fala? Você está se deixando levar pelo emocional? Né? Então todo aquele caos, aquele bizuzu, aquele barulho de mercado tá te afetando? Analisa o porquê que você tá errando no seu investimento. Aonde você tá errando no seu investimento? Você precisa de ajuda? Você tá travado? Vai procurar uma mentoria. Você tá com problemas emocionais? Tá com medo porque você foi batido e regaçado pelo mercado? Tô. Então como é que eu vou consertar isso? Vê a causa do problema. Não adianta você culpar os outros. Não adianta você culpar o guru de mercado que, cara, eventualmente passou uma merda de informação pra você. Não adianta, porque quem clicou no botão foi você. Analise a situação. Analise a fundo a raiz do problema. Bom, quarto passo é o plano de solução. Né? É aqui que você determina o que você pode fazer para contornar o problema. Depois de você ter achado o problema, né, do porquê que você está perdendo dinheiro no mercado financeiro, vai ver a solução. Então, se você tem uma técnica que não funciona, certo? Vai procurar uma técnica que funciona e que você pode provar que funciona. Que você pode provar que funciona. Pô, Nakata, mostra aí alguma coisa então. Beleza. Ó, por exemplo, técnica do Bitcoin. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é o backtesting da técnica que eu tenho do Bitcoin, tá? Bom, então aqui, como é que eu sei que minha técnica funciona? Porque eu sei que acerta 76% das vezes. A gente teve 46 trades. Nos 46 trades foram 76% de chance de acerto, né? E eu multipliquei meu capital por 3.6 durante todo esse período. Fazendo aqui uma projeção. Comecei com 100 mil aqui, em tese hoje eu teria aí mais de 160 mil reais ou 160 mil dólares, tá? E isso vai para tudo, né? Tudo que eu faço hoje, ó, tudo é baseado em estatística. O quanto que eu acerto, o quanto que eu ganho, qual que é a taxa máxima de perda. E isso, cara, para todas as estratégias que eu faço. Todas as estratégias que eu faço tem backtesting. Por quê? Porque são minhas estratégias. Eu vou entrar nas estratégias em que eu sei que eu vou acertar. Em que eu sei tudo. Tá, Nakata? Entendi. O meu problema não é técnica, meu problema é emocional. Tá, meu problema é emocional. Beleza. O que eu posso fazer para contornar o meu emocional? Porra, você tem um monte de coisa que você pode fazer para controlar seu emocional. Primeiro, qual que é a raiz do problema? Você não consegue seguir um problema? Então, cara, você precisa estabelecer regras para você seguir esse sistema. Não sei qual que é o meu problema. Acho que o meu problema ele é confiança. Beleza. Se você não confia em ninguém, que nem eu não confio em ninguém. E eu sempre falo para os meus alunos não confiarem em mim, assim como eu não confiei nos meus professores. Foi isso que me levou. Como é que eu vou confiar em alguém sendo que eu só me ferro? Cara, não confia. Se você sabe que seu problema emocional é confiança porque os outros falam pra você fazer um negócio e dá errado, comece a confiar em você mesmo. Confia nas suas análises.
Pô, é difícil, fácil falar, difícil fazer. Com certeza. Com certeza. Com certeza. É muito difícil. Muito difícil. E o quinto e último passo, que é a execução dos planos, tá? Se, né, motivando a fazer o que é necessário para você tirar daquela situação e você fazer você avançar porque você realmente quer. É você executar o seu plano. É você ver a estratégia, descobrir uma estratégia e executar ela. É você ver que seu problema é ganância e controlar a ganância. Cara, se seu problema é ganância e não consegue fechar um trade, utilize uma técnica que você tem saída. Porque se a técnica mandar você sair, você sai. Ponto final. Isso que eu acabei de descrever, esses 5 passos aí que estão dentro do quarto fundamento, né, que é a organização, isso que eu acabei de descrever para vocês é a lei da natureza de tudo que você faz, galera. Ou você se adapta ou você morre. E no mercado não é diferente, né? Cada vez que você passa por esse processo, você sobe cada vez mais no seu conceito do que é atingir o sucesso. É quase que fosse uma recompensa por você seguir o plano. A parada é que quanto mais capaz e emocionalmente controlado você é, maior se tornam os seus desafios. Cada vez mais os seus desafios aumentam. Porque aos poucos você vai progredindo e você vai chegando cada vez mais perto do seu objetivo final. Mas na Kata, todos são diferentes. Sim, todo mundo é diferente. Nós somos diferentes. E é por isso que existem resultados diferentes em pessoas diferentes. Tá? O processo não é seguido por todo mundo, não é? Tem várias pessoas que vão morrer durante o meio do caminho, durante esse processo. E tá tudo bem, cara. Nakata, isso é muito racional. E se eu cair pesado? Cara, se isso acontecer, quanto maior for o seu objetivo, eventualmente pode ser maior a sua queda. E tá tudo bem. A vida, ela é feita de grandes problemas, cara. Se viver fosse fácil... Pô, se vivesse fosse fácil, eu acho que assim, a vida tinha parado lá no colégio. Assim, grandes problemas podem nos destruir. Ou podem melhorar melhorar a nossa vida. Melhorar o modo que a gente pensa, dependendo de como a gente lida com esses problemas. Hoje, sendo bem sincero, eu não seria o mesmo trader consistente, o mesmo investidor consistente que eu sou hoje, se eu não tivesse falido. O maior problema da minha vida foi ter falido pela segunda vez. Porque na segunda vez, rapaziada, sabe aquele ditado, quando falam assim, porra, você se fudeu uma vez, beleza, pode ser ingenuidade. A segunda burrice? Cara, quando eu falei a segunda vez, era isso que passava na minha cabeça. Mas eu mal sabia naquela época que foi aquele momento que eu tomei o primeiro passo para minha consistência. Que foi estudar, que foi procurar uma ajuda, foi procurar uma mentoria, onde que o cara pudesse me destravar. E aquilo me destravou. Aquele lá foi o primeiro passo para eu atingir a minha consistência. Foi o primeiro passo para eu mudar de vida. E foi o maior dos meus problemas porque foi ter falido. Falir não é da hora. Para quem viu aquele vídeo sabe. Eu falo para vocês, eu senti dor física. Você sente dor física, cara. Cara, após essa catástrofe do que é você, basicamente perder tudo, a minha percepção sobre retorno e risco mudou completamente. Como eu me deixei falir em um único ato? Como eu deixei falir pela segunda vez? Por que que eu fiz isso? Analisa o problema. Foi aí que eu mudei. Se você não analisar, você não vai melhorar. Passar por cima do ego é um negócio bizarro. A gente vai falar sobre o ego aqui um pouquinho mais pra frente. Tá, entendi que a minha vida, né, de forma geral, eu precisava tomar uma direção, né? Foi por isso que eu mudei. Foi por isso que vocês devem mudar.
Se eu quisesse atingir os meus objetivos, eu tinha que tomar risco. Porque eu não queria mais ser advogado naquela época. E vai rolar com todo mundo isso. Você vai perder algo, você vai perder seu trabalho, você vai perder talvez o seu dinheiro, ou alguém que você acha que não pode viver sem. Todo mundo tem esse tipo de situação. Mas galera, numa boa, assim, isso passa. Ninguém morre porque faliu, ninguém morre porque uma pessoa, cara, faleceu. Pra quem não sabe, porra, minha mãe é falecida, né? Eu cresci sem mãe, minha mãe morreu quando eu tinha 2 anos, fui criado pelos meus avós. E minha vida foi seguida, assim, pela morte dos meus avós, né? Com o fator tempo. Hoje só tenho minha avó, uma avó viva, que me criou. Meu pai, meio que eu não tenho uma boa relação com ele, nunca tive. Então, esse tipo de coisa, não é que eu deixei de viver, entendeu? Esse tipo de coisa passa. Você melhora, você cresce, você amadurece. E eu tô aqui te falando que sempre existe um caminho melhor, galera, pra você tomar. Você só não vê isso agora. Se você estiver no poço, você não consegue ver. Porque tá tudo tapado. Se você parar pra respirar... Se você parar pra respirar, você vai ver que na realidade existe uma saída. Tá? Então respira. Faz uma meditaçãozinha aqui, ó. Canaliza. Vê o que você quer. Vê os seus objetivos. Vê o porquê que você errou. Vê qual a situação que você tá. E aí você racionaliza a situação. Beleza? Bom, quinto fundamento do investidor de risco consistente. A vida, ela é composta por padrões. Não só a vida, como o mercado financeiro também, tá? Galera, a vida é foda mesmo. E é difícil você se ajustar, às vezes numa empresa, num trabalho, na vida que você tá agora. É difícil você ajustar a um investimento, a namorado, grupo de amigos novos. Certo? Cara, quando você muda de cidade, é sempre complicado. Porque cada setor possui o seu próprio funcionamento. Seu padrão de ação, incluindo nós mesmos. Cada um de nós, por mais que a gente não queira admitir, a gente tem um negócio intrínseco da gente que é o nosso jeito de ser, o nosso padrão de ser. E tudo é composto por ciclos de vida. Mercado, criptomoeda, sua vida, a vida dos seus amigos. O ciclo é o mesmo. Todos os ciclos são os mesmos. Existem ciclos curtos, existem ciclos longos. Bom, como por exemplo, né, o processo de conhecer o pai da sua namorada. Independentemente da família, se tu é igual. Né? Outro exemplo, ciclos de mercado. O ciclo de injeção de capital que ocorre repetidamente durante anos e anos até a explosão da bolha. A gente viu isso no Covid, a gente viu isso na bolha imobiliária, a gente viu isso na década de 70, a gente está vendo isso agora com a impressão a rodo do governo. É ciclo, tudo é um ciclo. Todo mundo acha que o futuro vai ser algo parecido com o que a gente vive no presente. Porém, né, sempre com algumas mudanças específicas. Mas a real, galera, é que é bem diferente do que a gente imagina. Sempre que a gente se baseia em ações do presente para justificar o futuro, a gente acaba se esquecendo totalmente dos eventos do passado. Se a gente parar para analisar o passado, você vai ver que existem ações e situações que são muito parecidas e que cria-se padrões. Isso faz com que a gente tenha uma percepção de retorno e risco totalmente diferente na vida e no mercado financeiro como um todo. Já que você sabe que está tudo interligado, né, sempre tem aquela frase, eu conheço alguém que ganhou muito dinheiro na bolsa de valores, eu conheço alguém que ganhou muito dinheiro com Bitcoin, eu conheço alguém que ganhou muito dinheiro, sei lá, com alguma coisa, conheço alguém que não sei o quê. Mas esse cara ganhou dinheiro mesmo? Por que esse cara ganhou dinheiro? Porque provavelmente ele entendeu que o balanço entre retorno e risco é essencial para ter uma vida melhor. Ele entendeu que talvez o mercado em que ele esteja inserido mexa em um tipo de ciclo.
Ele entendeu que a vida é composta por padrões. Se a vida é composta por padrões, existe a necessidade quase dela se repetir, porque é tudo um ciclo. Se aconteceu no passado, eventualmente isso pode acontecer no futuro. São as estatísticas que eu te mostrei agora. Isso são as estatísticas que eu te mostrei agora. São ciclos do mercado que se repetem, se repetem, se repetem. Tá? Galera, é isso. Bom, sexto fundamento. Quais são as maiores barreiras das nossas vidas? Tá? Então o sexto mandamento é: passe as barreiras das nossas vidas. E a gente tem duas grandes barreiras na nossa vida. Primeira barreira é o ego. O ego é foda. Ego é algo místico que controla as nossas ações, porque a gente não pode reconhecer nossas fraquezas e os erros de uma maneira objetiva. A gente não consegue. Não consegue. Sempre colocamos algo na frente do ego. Nossos erros são quase que inacessíveis por conta do nosso ego, que determina quase que a necessidade de a gente estar certo o tempo inteiro. A gente cria, a gente faz com que a gente fique, cara, 100% ali, ó, correto no que a gente está fazendo, nas nossas opiniões, sem mesmo testar elas. A gente não testa as nossas opiniões. É um viés que a gente entra aqui e acha que a gente é foda, que a gente é zica. Eu sou o boludo do mercado. A gente não é ninguém no mercado financeiro. A gente prefere ficar puto ao receber um feedback, e isso significa aprender menos e não entender o nosso potencial de alcance. Sempre assim. Quando alguém fala que você está errado, quando alguém fala que você cagou na sua operação porque você foi ganancioso, ou porque a técnica que você usa é uma merda, ou porque o guru que você segue é um puta de um pilantra, a gente fica puto com isso. Em vez de a gente analisar e ver se realmente é aquilo, a gente fica puto. Por que a gente fica puto? Porque o nosso ego cega a gente. O ego é o principal inimigo do investidor de risco. O ego tem que ficar lá fora. O ego não pode ter espaço aqui dentro, não. Beleza? Segunda barreira são as irracionalidades, tá? Bom, irracionalidades acontecem o tempo inteiro. Quantas vezes a gente achou que ia acontecer algo e aconteceu totalmente o oposto? Cara, aposto que várias vezes você achou que ia acontecer alguma coisa e aconteceu totalmente outra. A verdade é que ninguém tá sozinho. Conseguir ter uma visão panorâmica da situação é fundamental. É muito difícil ter essa visão panorâmica. Continuar fazendo o que a nossa zona de conforto nos providencia, criar uma bolha falsa de proteção, onde que a gente falha em entender onde que a gente errou e onde a gente caiu, né? E continuar a fazer o mesmo erro, continuar a fazer o mesmo padrão de erro, não vai fazer com que a gente melhore a nossa situação. Ou a gente continua fazendo esse tipo de atitude destrutiva, que é você ficar enviesado, é você ficar dentro da sua zona de conforto, é você escutar sempre o que os outros querem que você faça, você não olhar aquilo que você está falhando. Isso tudo cria um padrão de destruição baseado em irracionalidade. Você vira um cara irracional. Você tem que ser um cara racional para você melhorar o seu resultado. Ninguém prevê o futuro. Beleza? Ninguém prevê o futuro. Tá? Isso aí são as duas grandes barreiras das nossas vidas, que é o ego e a irracionalidade, né? A gente não conseguir, a gente sempre ter um viés ali batendo na nossa porta, que vai subir, vai descer, isso aqui vai pra casa do caralho, sei lá pra onde vai isso aqui. Tirem isso aí tem que ficar lá fora, não dentro de um investidor consistente. Bom, sétimo mandamento.
esteja sempre aberto às novas perspectivas. A abordagem correta para qualquer jornada é substituir a alegria do certo pela alegria de aprender algo que é verdadeiro. Isso leva, você, eu, qualquer outra pessoa, a conhecer pessoas e maneiras que vão contra a nossa concepção. E cara, isso não leva em conta, as conclusões dele, mas, cara, enxergue que as coisas como elas verdadeiramente são. Isso faz com que a gente enxergue situações como elas realmente são. Assim as análises se combinam e você descobre o que verdadeiramente é, o que realmente é aquela situação. Um cara que fala pra você que, sei lá, o Ethereum é melhor que o Bitcoin. Por que ele fala que o Ethereum é melhor que o Bitcoin? Não sei, eu vou ver o porquê que esse cara tá falando. Galera, pra quem não sabe, eu sou um Bitcoin maximalista. Eu acho que o Bitcoin ele é a única verdadeira cripto, é a única que vai vingar e ponto final. Eu não acredito em outras, assim. Eu acho que as outras têm muito teste, tem muito bug e tal. Beleza. É por causa disso que eu vou ignorar toda ou qualquer opinião que venha falar que o Bitcoin tá ultrapassado? Não, cara. Eu participo de comunidades que estão imersas dentro de altcoins, como Ethereum, como Polygon, como outras. Eu estou imerso dentro de cenários em que eu acho que existe uma probabilidade baixa de abertura e que tem uma tese de crescimento boa, que é o caso da cannabis. Então eu sempre tendo a ficar dentro de contato com comunidades, com pessoas que têm opiniões diferentes do que a minha. Porque sem essas pessoas, eu não vou conseguir sair da minha zona de conforto. Como é que eu vou entender o que pode acontecer dentro do Bitcoin, sendo que eu não entendo o que acontece dentro das redes secundárias? Como é que eu vou entender o que acontece dentro de um trade system, sendo que eu não acompanho, por exemplo, um cara que fala que, sei lá, média, cruzando X médias, isso aí vai estourar? Eu não tenho base. Então eu sempre estou aberto para novas perspectivas, novas visões. Sair da zona de conforto, onde sua visão é a correta, e entender outras visões, leva você a enxergar as coisas como um todo e não como preto e branco. É por isso que eu estou inserido nessas novas comunidades. Você não sabe de tudo, você não consegue prever o futuro. Isso resulta na criação de um sistema. Foi isso que resultou na criação do meu sistema, que eu aplico até hoje. Foi conhecendo outros traders, foi cruzando informação, foi vendo, cara, como é que os pilantras de mercado agem, como é que eles passam conteúdo. Porque um cara que é verdadeiro, ele precisa passar conteúdo. Mas como que ele passa conteúdo sendo que um cara tá falando que ele vai ganhar R$1.000 por dia? Pô, é complicado, né? Cara, competir com um cara desses. Aonde que tá o erro desse cara? Comecem a olhar por essa perspectiva. Cara, eu poderia simplesmente ignorar todos os outros traders que eu conhecia no mercado e tentar tudo by myself, o que eu tinha provado e tinha dado errado. Com pessoas me ajudando e me mostrando os pontos de vista, eu consegui criar um sistema para mim. Um sistema que realmente funcionasse para mim. É para isso que entra, cara, contato com o seu professor, com o seu mentor, o contato com o seu, cara, com o cara que você assiste conteúdo. Isso é importante para você ter uma visão diferente. Inclusive na minha mentoria eu levo diferentes pontos de visão, diferentes, cara, pessoas que operam de maneiras diferentes. Por quê? Porque o cara que está dentro da mentoria, o cara precisa entender que tem outros pontos também, além do meu, que estão certos. Podem estar conflitantes com o meu ponto de vista, mas eles estão certos porque dá certo. Então é importante ter essa visão, essas novas perspectivas em aberto. Tá? E o último mandamento do investidor de risco de sucesso é passe perrengue. Perca dinheiro. Caralho, Nakata, como assim perder dinheiro? Cara, isso quer dizer que durante a sua jornada, passar perrengue,
perder dinheiro, investir errado, fazer uma cagada, vai ser normal para você. Vai ser normal da sua rotina como investidor. Você vai perder dinheiro. Quem fala que você não perde dinheiro, que mostra só boleta de ganho, tá mentindo. Tá mentindo. Esse cara realmente não ganha dinheiro com o mercado. Porque um cara que vive de mercado, o cara perde dinheiro. E muito. Então passe perrengue. Abrace a perda. Não tenha medo dela. Abrace ela. Porque ela vai te mostrar onde você errou. Ou se sua análise estava certa, eventualmente o mercado flipou na sua cara. O que acontece? Isso também acontece. Isso também acontece. A dor forja. Lembra disso. A dor forja. Caia e continue a correr. Caia, levanta e corra. Olha a sua história, sua trajetória. O que você passou para chegar até aqui? O que você passou para desenvolver o seu conteúdo? Muita coisa, cara. Muita coisa. Passe perrengue. Adquira novas visões. Siga novas pessoas. E complemente a sua análise. Só assim você vai virar um investidor de risco de sucesso. Caso contrário, você não vai virar um investidor de risco decente. Você vai se fuder. Ponto final. Essa é a psicologia do mercado. Essa é a base do mercado. Você está preparado. Porque você errou, você saiu da sua zona de conforto. Você viu que sua técnica não funciona, então você procurou uma técnica validada. Uma estratégia validada com backtesting. Porque você sabe o quanto que você está ganhando. Você não confia no seu professor, no seu guru, porque você confia na sua análise, você confia em você mesmo. É você com você mesmo. O dinheiro é seu. Só assim você vai conseguir. Tá? Bom, galera. Esses aí são os 8 mandamentos do investidor de risco de sucesso. Tá? Espero que tenha ajudado. É um vídeo longo, é um vídeo denso. E é um vídeo bem mais cabeça, mas, cara, é isso que segura a gente no mercado financeiro, galera. É o mental. É a técnica junto com o mental. Não adianta você só ter técnica. Senão não vai adiantar nada você ter técnica. Você vai acabar fazendo cagada. Beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham curtido. Como sempre, já deixa o seu like aqui pra ajudar, né? Dá aí, compartilha com a galera, se inscreve no canal, tá? Pra sempre ficar a par aí das novidades. Beleza, galera? Bom, fico por aqui então. A gente se vê no próximo vídeo. E um forte abraço, galera. Valeu, um beijo e até mais.